Ok, pessoal, então começou a gravar. Boa noite oficial aí a todos. O que a gente vai ver na aula de hoje? Aliás, antes de eu começar a aula propriamente dito, eu até já havia deixado aqui um chatzinho para vocês. Ver se já entrou. Aqui não entrou. Eu vou falar um pouquinho. Possivelmente a coordenação do curso vai falar com vocês sobre isso no transcorrer dessa semana. Não precisam entrar aí nesse link, é só depois, eu vou passar ele aqui, é um videozinho bem rápido. É um videozinho sobre a questão da avaliação por parte dos alunos da infraestrutura e também das disciplinas, tá? Vocês são do primeiro semestre, mas vocês vão se adaptar a essa questão, vão se acostumar, que vocês usem, a Unijuí tem uma sistemática em que ela faz uma avaliação dos seus docentes, das suas disciplinas e também um pouquinho sobre a infraestrutura da universidade que está sendo disponibilizado para vocês, o aproveitamento de vocês, é uma série de perguntas que fazem parte da autoavaliação. Então, é um momento muito importante em que vocês vão ver, é de forma anônima, tá? Não tem problema, eu vou falar mal do professor, eu vou falar mal da disciplina, depois eu vou ficar marcado. Não, não vai, até porque não tem como. Ele é completamente anônimo sobre o viés da avaliação. Então, é um momento em que vocês avaliarem os docentes, avaliarem as disciplinas, avaliarem a metodologia, uma série de perguntas. Então, agora, antes de começar a aula oficialmente, no transcorrer da semana, possivelmente, como eu falei, possivelmente os coordenadores de curso, porque aqui nós temos uma cadeira do que seria um núcleo comum com vários cursos, né? A grande maioria de vocês, eu sei que é da ciência da computação, engenharia de software, mas tem outros cursos também. Então, os coordenadores, em algum momento, vão falar com vocês sobre isso e vão divulgar também esta avaliação. Então, nos pediram para passar um videozinho assim, para bem rapidinho. Vocês só me dão o feedback se tiver áudio, tá? Porque eu sempre tenho na dúvida se ele pega a aba correta, tá? Mas eu vou passar um videozinho que sintetiza, é 1 minuto e 20 só, pessoal. Sintetiza um pouquinho do que é esta autoavaliação, tá? Você sabe o que significa esse ícone no seu portal do aluno? Clicando nele, você pode avaliar as suas disciplinas do semestre ou módulo e registrar a sua satisfação e indicar o que pode ser melhorado. E você sabe quem elabora essa avaliação? É a CPA, a nossa Comissão Própria de Avaliação, que é um canal entre o MEC, a universidade, seus estudantes, professores, funcionários e a comunidade externa. É a CPA que coordena, divulga, estimula e sistematiza a avaliação interna da Unijuí. É ela quem vai identificar e apontar as necessidades apresentadas nas pesquisas para que os gestores possam definir prioridades e encontrar maneiras de solucioná-las. Mas avaliar para quê? A avaliação gera indicativos para melhoria de processos e definição de prioridades para a qualificação constante da universidade. Esse processo é anônimo e fundamental para qualificar ainda mais o seu curso. E lembre-se, você deve avaliar sempre. Sua opinião é importante para sabermos o que está dando certo e o que precisa ser melhorado. Fique atento aos prazos e links para avaliação no seu portal do aluno. Participe! Bom, pessoal, viu? Um videozinho rápido, tem áudio. Obrigado, Thiago. Ainda bem, né? Agora que eu passei tudo. Assim, pessoal, eu vou dizer um videozinho rápido, vai falar dessa autoavaliação, da avaliação de disciplinas, avaliação docente, tem vários nomes, em vários momentos são chamados algum tipo de avaliação para vocês. Então, ficam atinados lá no portal do aluno. De novo, eu sei que vocês estão muito acostumados com o Classroom, né? Todas as nossas atividades da disciplina sempre estão no Classroom, já falei isso para vocês, com exceção de 2, e agora eu acrescento uma terceira parte, 3 coisas, né? Presença, nota e agora a questão da avaliação. Então, isso vocês têm que entrar lá no portal do aluno, na página da Unijuí, com o login e senha de vocês, o clássico, aquele que vocês usam no Gmail, tá? Eu sou Unijuí. Vocês vão entrar no portal do aluno, lá em algum momento vai ter algum link. Ela mencionou ali com a interrogação, né? Mas vai aparecer em destaque para vocês quando estiver aberto. Eu acho que no transcorrer desta semana, abre para vocês. Porque até onde eu sei, a avaliação das disciplinas, elas começam com 70% da disciplina e fecham com 90%.
Então, vocês não conseguem avaliar antes de chegar em 70% de encontros e não conseguem avaliar depois de 90%, tá? Que está se aproximando do fim. Aí esse interstícios, né? É esse gapzinho que vocês vão ser avisados, tá? Possivelmente no transcorrer dessa semana, no início da próxima, deve abrir para vocês, se é que já não abriu. De novo, não tem acesso ao portal de vocês para enxergar o que vocês visualizam, né? Tá ok? Beleza, pessoal. Como de costume, eu já tinha feito essa pergunta, né? Eu sempre entro antes um pouquinho do início oficial da aula e pergunto se tem alguma dúvida, mas como a gente começou a gravar agora e oficialmente começou a aula 7h10, eu resgato essa pergunta. Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo, aos exercícios, ao que foi abordado na última aula? Relembrando, tá? Na última aula, a gente só fez a introdução para o Octave com comandos básicos e eu basicamente só deixei a aula para vocês resolverem exercícios simples e se ambientar à ideia que a gente chama, né, ao ambiente de desenvolvimento que, no nosso caso, agora a gente está usando o Octave. Também já fiz analogia na aula passada, para quem lembra, que tudo que vocês conseguem e rodam no Octave, roda no MATLAB e vice-versa. O tudo é uma expressão forte, né? Eu já tinha falado disso na aula passada. O tudo no que tange a esta disciplina introdutória, aos comandos clássicos básicos, tá certo, pessoal? Há uma compatibilidade total. Evidentemente que tem algumas funções específicas lá do MATLAB, que no MATLAB a gente chama de toolbox, que nas outras linguagens geralmente se chama de bibliotecas, que talvez não tenham uma compatibilidade direta, mas são casos bem raros, bem específicos de uma determinada área, tá? O que a gente vai abordar numa programação básica, ela tem compatibilidade total, então vocês podem usar no Octave. Já falei para vocês na aula passada, a gente está resgatando um pouquinho do ambiente, né? octaveonline.net, a gente já falou, tem o famoso login aqui no canto superior direito, tá? Eu já estou logado aqui na minha conta da Unijuí. Vocês também usem a conta da Unijuí de vocês, até para padronizar. Então, basicamente, a IDE tem 3 partes, a gente viu na aula passada. Só estou resgatando 5 minutinhos do que a gente viu. A parte bem da esquerda estão os arquivos que vocês vão desenvolver neste ambiente. Se vocês olharem aqui no início, quando abre, ele dá algumas dicas, ele diz que, em tese, ele deixa isso aqui, não é muito confiável, pessoal, tá? É um ambiente gratuito, tá? Então, assim, como o ambiente gratuito, ele tem algumas restrições, às vezes dá umas trancadinhas, eles podem sumir alguns arquivos daqui. Pela política de uso do Octave, se ficar 6 meses sem movimentar, sem alterar, sem acessar algum arquivo desses, eles deletam, tá? Então, mas o que eu digo para vocês? Mesmo com o login, faça um backup local. A gente já viu, aqui você levanta, você pode simplesmente jogar para cá, eu já mostrei isso na aula passada. Você baixa ou você levanta um arquivo, né? Ou você joga para cá ou daqui para o notebook, para o computador de vocês. Então, aqui baixa, aqui faz o upload do arquivo. Ou vocês podem criar. Depois, continuando, aqui já deu inatividade, né, para reconectar. Então, ele tem dessas questões, mas isso é absolutamente normal de qualquer software web, né? Dado um tempo, um timeout, aqui ele cai a conexão. Aqui no meu centro, que está o mouse, tem os scripts, tá? Que eles chamam, os jobs, o script, ou os arquivos, que vai estar o código-fonte de vocês. Como o MATLAB, o Octave termina com uma extensão .m, e aqui na direita está a prompt de comandos, que a gente já viu, por exemplo, limpar a tela, fazer uma atribuição do tipo A igual a 5, depois tu pode simplesmente somar A mais 3, tu vai somar aquele 5 ao 3 dá 8, a gente viu tudo isso na aula passada. Se alguém tem alguma dúvida ou não pode assistir, a aula está gravada, está lá no Classroom, resgatam esta questão, tá bom? Só para resgatar um pouquinho. Agora vamos... Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem, então, quietinho. Tudo bem. Tá, ok, obrigado. A aula de hoje, como eu já havia falado para vocês, pessoal, vamos dar aqui uma apresentação. Só um pouquinho, deixa eu estabilizar. Como eu já tinha falado para vocês no início da aula, talvez eu tenha falado antes de começar a gravar, ou antes de começar 7h10, essas últimas aulas, tá, que vão totalizar vão integralizar a terceira parte da disciplina, é fazer vocês programarem um pouquinho, tá?
O nome da disciplina já fala, programação algorítmica. A gente dá ênfase, sim, ao algoritmo, aulas iniciais, toda aquela parte introdutória, a brincadeira lúdica com arrastar blocos do Scratch, que finalizou já há duas aulas passadas com a apresentação de vocês do projetinho. Agora, o que a gente faz? A gente brinca, né, que é o pé na bunda, né, de vocês, a nível de programação algorítmica, é fazer com que vocês peguem aqueles contextos, aqueles conceitos já formalizados, já estruturados da parte da programação algorítmica e traduzam isso para um comando de alto nível, um comando em uma linguagem de programação. A gente usa Octave/MATLAB, que é uma coisa que eu já comentei muito próximo do C. Agora, cada aula, até o final da nossa disciplina, eu vou resgatar um grande conceito da linguagem da programação algorítmica. A gente viu simplesmente manipulação de variáveis, input e output, entrada e saída. Basicamente, eu usei o comando input lá na aula passada e usei ainda introduzir para vocês o fprintf, ou display, que é a saída dos dados. O processamento, basicamente, é uma operação ou aritmética ou lógica. Nós, basicamente, fizemos operações aritméticas na aula passada. Hoje, a gente começa a usar o desvio condicional. O desvio condicional tem o processamento do C, né, do if. Daí eu já vou usar operandos lógicos também, não só mais aritméticos, tá? Eu vou colocar condições. Depois eu vou trabalhar efetivamente com laço na outra aula, tá? Com while e for. Essa tradução que a gente vai fazer. Em vez de um repetir, tá? Eu vou usar um while, eu vou usar, em vez de um enquanto, eu vou usar um while, em vez de um repetir, lá eu vou usar um for. E depois eu vou trabalhar com uma estrutura de dados que lá no Scratch a gente chamava de lista, que a gente chama de vetores. Que quem estava no início da aula eu já falei, que na verdade é um equívoco, não é um vetor, é uma matriz de uma dimensão, falando matematicamente. Uma matriz de uma dimensão a gente vulgarmente chama de vetor, né? Porque existem vários valores em uma única variável. Se eu amplio as dimensões da matriz para 2 dimensões, I, J, linha e coluna, eu vou ter 2 índices para acessar essa base. Este é o conteúdo que a gente vai ver até o final da disciplina. Isto te dá uma base do que seria uma introdução à programação. De novo, sabendo que o foco da disciplina é solução algorítmica. Esse aqui é o famoso plus a mais, né, que a gente brinca, né, ora, plus a mais, que a gente dá para tentar validar um pouco da estruturação do raciocínio lógico para vocês através de comandos. Legal? Então, vamos lá. Já botei aqui o logotipo oficial do Octave, né, para vocês, para a gente marcar que a gente vai trabalhar no Octave. E se vocês se recordarem, tiverem bem bom de memória, este slide é exatamente o mesmo slide que eu usei para introduzir o conceito de condicional lá no Scratch. O conceito não muda. Então, eu vou contar a mesma historinha. O que é um desvio condicional? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. O que é um desvio condicional? Você tem, normalmente, em um programa, uma junção ou um conjunto de instruções. Lá no Scratch era um conjunto de blocos. Aqui vão ser conjunto de comandos, em que, normalmente, você tem a execução de cima para baixo, linha a linha. Conceito top-down, de cima para baixo você vai executando. No caso do MATLAB, eu já falei para vocês, e do Octave, ele é uma linguagem interpretada. O que é uma linguagem interpretada? O programa que gerencia o MATLAB, o core dele, a máquina, o motor de execução, ele vem aqui, lê o primeiro comando, depois lê o segundo, executa, lê o segundo comando e assim sucessivamente. E interpreta isso. A gente diz que precisa de um código, precisa de um ambiente, por isso que é uma linguagem interpretada. Existem outras linguagens em que você compila, não é o caso agora, só estou explicando para vocês, você compila esse código-fonte e tu gera um executável. Então, daí já é uma linguagem que não é interpretada, mas ela pode ser executada a partir de um código executável. Então, eu não preciso levar todo o meu ambiente como vocês fazem com o MATLAB e com o Octave. Você pode dar simplesmente lá, meu primeiro programa, .exe ou .com, e ele vai rodar na plataforma. Ah, existe que tu tem que compilar para Windows, ou compilar para Windows, compilar para Mac ou para Linux. Bom, isso é outro papo para mais adiante. Só para mostrar para vocês e voltar para esse conceito, que o MATLAB e o Octave nós estamos usando é uma linguagem interpretada em que ele precisa do ambiente para ser executado.
Não adianta eu levar o ponto M lá para uma máquina e tentar rodar o ponto M sem ter o Octave, sem ter o executável, tá? O ambiente de execução dele. Voltando para cá, o desvio condicional acontece quando você tem um desvio do fluxo natural do teu programa. Ou seja, você vem executando este comando, e de repente você dá um desvio, um salto, e vai começar a executar outra linha. Bom, este salto, este desvio, evidentemente, ele está baseado em uma condição. Se alguma coisa acontecer, se A for igual a B, se Y é igual a J, se 4 é igual a B, ou B igual a 4, seria mais lógico, né, no raciocínio. Então, você vai saltar, vai ter um desvio condicional. Isso não é novidade para vocês. Vocês cansaram de usar isso aqui no Scratch, que era o famoso se uma determinada condição. Se esta condição aqui era verdadeira, ele executava todos o bloco ou todos os blocos que estavam entre o se e o se não. Se esta condição não for verdadeira, obviamente cai no senão e executa os blocos que estavam neste gapzinho, neste espaço. Pois bem, lógica igual, não mudou nada. Por isso que eu te falo assim, ó, o que nós estamos fazendo aqui, eu sempre faço uma brincadeira, uma analogia com o pedreiro, nós estamos sentando tijolo, cara. O projeto está pronto. Tá? E sem demérito nenhum assentador de tijolo ao programador, por favor, é só para fazer essa analogia em que, se você resolveu o teu problema, você tem os teus blocos, você vai converter isso para uma outra linguagem. A linguagem de blocos, a linguagem clássica utilizada pelo MATLAB Octave, que é o C. Então, esse C virou um if, esse se não virou um else, e o final deste bloco, que aqui é só gráfico, virou um end. Então, a minha condição, o meu desvio condicional começa aqui, termina aqui. Se esta condição, depois a gente vai falar como eu formo essas condições, e vocês já sabem disso, tá? Se essa condição for verdadeira, vai executar a ou as instruções que estão entre o if e o else. Se esta condição for falsa, ele simplesmente vai executar o que está entre o else e o end. Sempre ou ele executa aqui, ou ele executa aqui quando eu uso o else. Precisa ter o else, isso aqui é um desvio condicional duplo. Não, eu posso simplesmente não ter o else. Se for verdadeiro, ele executa tudo que está aqui. Se essa condição não for verdadeira, ele faz um desvio condicional para a próxima instrução depois do end. Tá? Meu Deus, que riscaria, né? Mas isso aqui eu só estou resgatando um conceito que com certeza vocês lembram lá e a gente já trabalhou. O que tem que ficar claro agora para vocês é que a estruturação do raciocínio algorítmico você mantém o mesmo, só que você vai fazer uma conversão, uma tradução para uma linguagem de alto nível, que no nosso caso aqui é a linguagem C, tá? Basicamente é o C. Pois bem, eu comecei com o desvio condicional duplo, tá? Completo. Agora vamos falar o mais simples, que é o desvio condicional simples. Então, a gente só tem uma condição. Se esta condição for verdadeira, ele executa o que está aqui dentro. Se essa condição não for verdadeira, ou leia-se falsa, ele vai executar os blocos que seguem após disso. Absolutamente normal. Tradução literal disso aqui para o MATLAB, if, end. Se a condição é verdadeira, executa isso, tá? Aqui tá, eu não vou passar todos esses slides aqui, porque eu acho que está bem presente para vocês, mas está lá no Classroom, está tudo bonitinho aqui, a explicação do que eu acabei de falar para vocês em forma textual aqui, quando a condição é verdadeira, o que ele faz, etc e tal. Vamos ao exemplo clássico, tá? Aquele nosso famoso exemplo. Cria um programa que efetua a leitura de 2 valores numéricos, tá certo? Não precisa fazer a validação se você está digitando um valor numérico. Aqui a gente só está dizendo porque fica mais fácil didaticamente eu trabalhar. Me dá 2 valores numéricos. Então, vamos lá. A partir dos 2 valores numéricos, faça a operação de soma entre esses 2 valores e apresente o resultado somente se esse valor for maior que 10. Isso aqui a gente não tinha na aula passada. A gente tinha os 2 valores, tinha a soma e tinha o resultado. Que está aqui o programinha. Para quem se recorda, tudo isso aqui vocês já faziam com esses blocos aqui. Eu já coloquei aqui na esquerda para relembrá-los. Qual é o foco da aula de hoje?
é o foco do bloco C. Este C vai ser traduzido, então, para o nosso comando if. Então, vamos lá. Exemplo 2, underline 01. Depois a gente vai fazer isso aqui no Octave sem problema, tá? Só para explicar aqui, para não ficar indo para lá e para cá. Qual é a ideia? Limpar a tela. Vocês já viram isso, o CLC é o comando que limpa a tela. Eu tenho esse cacuete, tá? Eu diria praticamente um vício. Eu limpo a tela, limpo o ambiente das variáveis, tá? E se tem variáveis ainda, eu inicializo elas. É obrigatório isso? Não, mas são técnicas de boa programação. Porque daí o leitor, ou outra pessoa que vai ver teu código, quando executa, ele vai limpar tudo para te não, primeiro, para te não pegar poluição na prompt lá. E outro aqui para limpar todas as variáveis, para te não ter nenhum problema de lixo de outro programa que executou. Se eu executei um programa lá que usei o meu A, o meu B, o meu X, e estou executando esse, e não fizer a inicialização, ou não limpar ou clear all todas as minhas variáveis, você traz esses lixos de códigos, você traz esse lixo de conteúdo que pode atrapalhar a tua execução. Então, a boa política sempre diz para vocês fazerem, a boa técnica de programação faz isso. Então, eu limpei a tela, eu limpei a minha área de comandos, eu inicializei minha variável x, tá? O percento, só para resgatar, é comentário, a gente já falou sobre isso, mas o que é um comentário? Que o próprio nome diz. Comentário que não tem nada a ver, não vai ser interpretado pelo Octave MATLAB, tá? O Octave MATLAB, quando ele encontra um porcento, ele diz, ih, lá vem bobagem, lá vem comentário, eu não vou executar aquilo, tá? Tá ali para ajudar apenas. Logo na sequência, pessoal, aquelas 3 partes clássicas de um algoritmo. Entrada de dados, processamento e saída. A minha saída ainda está condicional, porque eu tenho uma condição aqui, que eu só vou mostrar a soma de A e B, dos 2 valores que estão no X aqui no meu programa, se este valor for maior que 10. Então, vocês já sabem, eu fiz um input de A, joguei em A, fiz um input de B, joguei em B. Só relembrando, o comando input coloca o que está entre aspas, ele aceita simples ou duplas, tá? O que está entre aspas, ele vai ecoar tal e qual na prompt lá, tá? Se tu pensar que o teu Octave tem 3 espaços, tá? Aqui estão os arquivos, aqui está o código, aqui está a prompt. Ele vai mostrar aqui exatamente o que está entre aspas. O que vocês digitarem no comando aqui, input, ele vai jogar para a variável que está à esquerda do igual. Então, aqui eu joguei o valor de A em A, o valor de B em B. Na terceira linha, aqui eu simplesmente somei em X o somatório das 2 variáveis anteriormente que eu entrei. E agora eu vou entrar no meu desvio condicional, que é o objeto de estudo de hoje, que é o bloco C. Se uma determinada condição for verdadeira, eu vou mostrar qual é a condição. Se este valor de X, que é a soma de A e B, é maior que 10, por exemplo, A2, B4, 2 mais 4, 6. 6 é maior que 10? Não. O que ele faz? Não faz nada. Ele, como não é verdadeira essa condição, ele dá um salto para depois do end, um desvio condicional. O que tem depois do end? Nada. Acabou o programa. Se A é 7, B é 4, 7 mais 4, 11. 11 é maior que 10? Sim. Fprintf. Fprintf, só para quem não lembra ainda, é um comando de saída que vai ecoar o que está entre aspas, simples ou duplas, na tela. O valor de x é igual. Quando ele encontra um percento aqui dentro de um fprintf, não é comentário. Depois do percento, ele vai olhar que tipo de saída ele vai fazer. Aqui a saída é D, de decimal. Ou é D, ou é S de string, ou é F de ponto flutuante. É o que você quer depois da vírgula. D decimal inteiro. Então, ele vai botar um decimal. Que decimal? O primeiro que está depois da... Meu Deus, já está um horror isso aqui. Deixa eu limpar aqui. O primeira variável que está depois da aspas, depois da vírgula, ele vai colocar o valor aqui. Então, vai colocar o valor de x é igual a 11, porque 11 era o valor que tinha em x, que o valor de x era a soma de A mais B, que era 7, no meu exemplo, e 4.
Pronto, está resolvido o meu problema, está feita a conversão do meu problema para uma linguagem algorítmica de blocos e para uma linguagem computacional de uma linguagem de programação. Pronto, está resolvido. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o segundo... Deixa eu só sair um pouquinho daqui. Sim, quero descartar todas as minhas descartarias. Vamos jogar isso um pouquinho lá para o Octave, tá? Através de um exercício. O exercício, desvio condicional simples, exemplo 2. Criar um programa que efetue a leitura do nome de um aluno e suas duas notas. Realize a média das notas e apresente o nome do aluno junto com a palavra aprovado apenas se sua média for superior a 60. Então, o que eu preciso? Vamos focar naquele famoso algoritmo genérico. Aqui está o meu problema, aqui está a resolução, como eu achei melhor no meu algoritmo genérico. Eu peço o quê? Eu peço o nome, as duas notas deste nome aqui, do aluno, posso pressupor, eu faço a média, eu verifico se a média é maior que 60, e depois eu mostro o nome deste aluno e a palavra aprovado se a média dele for maior que 60, que é exatamente a média de vocês aqui na universidade. Se as duas notas dele, que eu digitei, o somatório e a média for... Desculpa, faço o somatório, divido por 2, que dá a média aritmética simples, né? E se ela for maior que 60, ele está aprovado. Então, aqui é uma síntese, aqui é meu algoritmo genérico. Se vocês se derem o trabalho, no próximo slide aqui vai estar o algoritmo genérico, o diagrama de blocos, leia-se os blocos lá do Scratch, como a gente fazia até então, e aqui está o código. Não vamos dar bola para esse código, ele é um guia para vocês se orientarem enquanto exemplo. Vamos lá para o... Deixa eu só pegar isso aqui. Ctrl C. Vamos lá para o Octave. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, para facilitar. Reconectar, né? Normal, ele sempre cai fora, já devem ter acostumado. Eu sempre dou um clear screen aqui, se ele limpou, ele está conectado. Aqui, pessoal, eu já dei um mais, tá? Vamos fazer de novo para não dar problema aqui para vocês, ó. Eu dou um maisinho, vou criar um script limpo aqui, ele se chama como MyScript sempre. Eu vou trocar de nome aqui, tá? Eu vou colocar aula, underline, 02, teste, 01. Meu Deus, que gosta de underline, né? Vamos criar um novo aqui, daí ele vai dizer, ah, mas onde é que está? O Octave faz dessas, né? Ele fica ainda com o anterior, o MyScript. Ele só, quando eu criei aquele aula 2, teste 1, ele jogou... Aonde ele jogou? Ele deve ter jogado para cá em algum momento. Aula 2... Não criei, Jesus? Falha minha aqui, não deu certo. Aula deve ter sim. Não, agora que eu me lembrei, eu botei a minúsculo, né? Aula, underline, 02, teste, 01. Ponto. Ok? Ele já criou. É aula minúsculo, por isso que não estava aqui no início. Onde é que tá? Aula 2, teste 1, ó, não menti. Esse que é o problema quando tem muito lixo aqui, né, pessoal? Mas tá aqui, ó. Desculpa a confusão, mas eu criei lá como aula 2, teste 1. Ele sempre cria, ele não abre aqui, ele vem para a direita e vocês têm que clicar. A primeira vez que vocês criam esse arquivo, como eu fiz com mais, ele dá aquele famoso display Olá Mundo. Não quero mais saber desse display. Eu quero usar aquele meu... Eu simplesmente dei aqui um colar, tá, pessoal, daquela questão que eu copiei anteriormente. Então, realize tal, aqui estão todos os dados. Eu deixei aqui para a gente conseguir ler e entender. Como eu não quero executar isso, eu vou colocar simplesmente em comentários, tá? No início da frase aqui de cada uma delas, opa, eu acho que nem precisa porque a primeira já está comentada, para ele comentar e ele não interpretar isso como um comando. Só deixei aqui para a gente se estruturar e digitar. Criar um programa que efetue a leitura do nome de um aluno. Beleza. Isso a gente não tinha feito ainda, tá, pessoal? Criar o nome, uma entrada com nome. Então, ao nome, antes de tudo, né, eu vou fazer o que eu sempre faço, vou limpar a tela,
Vou limpar o meu clear o meu ambiente de execução, tá? Só para lembrá-los, limpa a tela, limpa o ambiente de execução. E depois eu vou fazer a nossa primeira entrada, eu vou colocar assim, ó, entrar com o nome. Como eu faço isso? Eu uso o input, o comando input. À esquerda do input, pessoal, eu sempre coloco o nome da variável que eu quero colocar aquele valor. Então, o nome é igual ao input. Agora, depois do input, eu vou abrir uma aspa simples ou aspas duplas, como queiram, e vou colocar digite o nome do aluno, 2 pontos, fecha aspas, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vocês estavam acostumados, na aula passada, a fazer isso, esse input clássico, e o que você digitar vai para nome. No Octave, no MATLAB, quando eu faço apenas este parâmetro aqui, pessoal, ele está me dizendo que você vai digitar um numérico. Ah, mas como isso, Salles? Ele adivinha? Ele adivinha. Tá? Não, ele não adivinha porque tu não está passando nenhum parâmetro. O default dele, o normal dele, o corriqueiro dele, que a gente chama de default, ele vai ser sempre numérico, seja real ou seja inteiro, tá? Se você digitar um inteiro, ele vai botar um inteiro, se digitar um real, ele vai botar um real. Como tu pode saber se é um real ou um inteiro? Depois, na hora de mostrar se é um D de decimal ou se é um ponto float, se é um número real, que é o famoso depois da vírgula tem alguma coisa. Neste caso aqui, eu quero passar um nome, eu tenho que passar um parâmetro. O parâmetro que eu passo aqui, pessoal, é simplesmente o meu S. Ah, isso aqui é um saco de digitar nele. Então, o que eu estou passando de parâmetros, tá? Eu estou dizendo que, a partir de agora, o que eu vou passar para dentro de nome é uma string. Vamos ver se isso dá certo, se eu não fiz nenhum comando errado com essas aspas. Eu salvei, já falei isso para vocês, agora não aparece mais, mas ele estava sublinhado, eu vou rodar. Ele vai botar lá, digita o nome do aluno. O nome do aluno é Paulo. O que aconteceu? Ele simplesmente parou o programa. Claro que parou o programa, ele não tem mais nada, né? Mas se eu chegar aqui e digitar nome, o que vai aparecer? Paulo. Se eu vier aqui tá ruim, mas se eu abrir aqui um pouquinho as minhas variáveis, deixa eu abrir um pouquinho aqui para ficar mais visual para vocês, aqui está a minha variável, nome está ABC, mas eu não escrevi ABC, porque ele está dizendo que isso aqui é um caractere já, ele já me diz, e dentro de nome eu clico no nome, está o quê? O Paulo. Então, este parâmetro aqui me diz para o comando input que eu estou introduzindo ou passando um conteúdo alfanumérico. Leia-se um conteúdo de string para dentro da variável nome. Pois bem, está resolvido o meu primeiro problema, criar um programa que efetua a leitura do nome do aluno. Ah, e suas 2 notas. Agora eu vou entrar com as 2 notas, então eu vou botar o comentário aqui. Entrar com as 2 notas, tá? Como eu faço para entrar com as 2 notas? Vou chamar lá nota, underline 1, input, mesma coisa, à esquerda do igual do input vai estar o nome da variável, eu dei nota 1. Input, vamos começar de novo. Digite a nota, a primeira nota, né? A primeira nota. 2 pontos, fecha aspas. Precisa vírgula S? Não, porque eu vou passar um numérico, então não precisa, é o default dele. Isso aqui para mim é o meu teclado, tá, pessoal? Eu tenho que dar sempre um enter aqui. Bom, aqui eu entrei com a primeira nota, mesma estrutura, o que está à esquerda do input é o nome da variável, o que está entre aspas vai aparecer na tela, aqui o que vocês digitarem vai aparecer em nota 1. Vou fazer a mesma coisa, vocês já me conhecem, extremamente preguiçoso, né? Fazer a mesma coisa para minha variável 2, que vai ser nota 2, só que não vai mais ser a primeira nota, vai ser a segunda nota. Vamos ver se está certo? Está sublinhado, se eu dou o save aqui, tá? Salvar o arquivo, não sai mais, não fica mais sublinhado, quer dizer que ele está salvo. Sempre tem que prestar atenção nisso, porque se você rodar antes de salvar, ele roda a versão anterior. Nós estamos na web, ele não sabe que tu atualizou isso aqui.
Tu tem que atualizar. Como tu sabe que tu não atualizou, tu não salvou, porque ele estava sublinhado. Se não está sublinhado, tu salvou, tu vai rodar o que está agora corrente. Vou rodar, nome do aluno, o Paulo. Primeira prova ele foi mal, tirou 90. Daí na outra aula, na outra prova ele tirou 95. O que que fez? Fez nada, porque simplesmente eu tenho só a entrada de dados. Olha aqui, ó, ABC nome, quer dizer que esta variável alfanumérica, tá, o Paulo, e só um sustenido aqui, ó, se tu passar o mouse, ele vai dizer que é um escalar. Nota 1 tem 9, nota 2 tem 95. Ah, é um saco ficar clicando aqui, eu também acho. Vocês podem digitar, efetivamente, aqui vai dar a mesma coisa para vocês. Nota 1 igual a 9, tá? Isso a gente usa muito para debugar, para verificar os erros, para tentar entender o que que tem. Até agora, eu só fiz essa primeira parte aqui, ó, criar um programa que efetua a leitura do nome do aluno e suas duas notas. Legal, vamos para a parte... Um pouquinho. Desculpa interromper, tem como dar um zoom um pouco? Claro, claro. Melhorou? Sim, assim tá bom, obrigado. Nada. Tá. Continuando aqui, pessoal, não atrapalham. Qualquer momento não entendeu alguma coisa, fala, sem estresse. A segunda parte aqui, eu vou entrar no processamento, tá? Gente, isso aqui é opcional, óbvio, né? Você sabe disso, é comentário. Só estou colocando aqui para mostrar o que seria bem didático para vocês documentarem o código de vocês. O que é o meu processamento? Realize a média das notas e apresente o nome do aluno junto com a palavra aprovado. Bom, vamos, Jack. Vamos realizar primeiro a média. A média, então, nada melhor que eu criar uma média. Ah, tu criou uma variável média? A boa política, pessoal, manda tu inicializar ela lá na frente. O que é inicializar? Botar 0. Precisa? Não. Tá? O MATLAB e o Octave, quando tu faz a primeira atribuição, ele já inicia... Ah, isso aqui é um saco, tá? Ele perde a conexão. Ele já inicializa as variáveis para ti. Mas, às vezes, tem a tendência de, se tu não inicializar, ele te dá um errozinho. De novo, as boas práticas de programação sempre mandam você inicializar tuas variáveis no início do teu código. Fica mais elegante e, principalmente, inteligível para quem vai olhar o teu código. Pelo menos ele já sabe, ele já deduz aqui média. Ah, então média é essas médias das notas. Então, quando eu defini aqui, eu já zerei lá na frente, lá no início. Voltei para cá. O que é a média? A média nada mais é o que o somatório dividido pelo número de notas, né? Clássico, média aritmética simples, tá? Se fosse uma média aritmética ponderada, eu teria que dar peso às médias, tá? Não vamos voltar lá para a matemática, mas é o clássico. Então, para mim fazer as médias das duas notas, eu somo a nota 1, com a nota 2, tá? O somatório disso e divido pelo número das notas, que é 2. Então, o que que faz? Precedência matemática clássica, né, gente? Primeiro ele vai somar, porque está aqui em parênteses tem preferência, depois ele vai dividir isso por 2. Ah, isso tem diferença? Tem. Se eu não botar os parênteses, ele vai dividir essa nota por 2 e somar naquela, tá? Porque a divisão tem precedência da adição. Matemática básica, tá, pessoal? Então, vamos lá. Beleza, será que eu calculei certo? Não sei. Então, vamos simplesmente assim, dar um DISP média. Só para relembrar o que faz o DISP média vai dar o display lá do valor que dá da variável média. Se eu colocasse DISP oi, iria aparecer a palavra oi na tela, porque está entre aspas. O DISP é uma coisa estática. Ou ele mostra na tela o que está entre aspas, ou uma variável. Nunca os dois juntos. Os dois juntos é fprintf, tá? Então, vamos lá. Vamos dar um DISP médio. Vamos, tá sublinhado. Vou salvar novamente. Vou rodar o meu maravilhoso programa. O Paulo, nome do aluno, qual é a primeira nota dele? 76. Segunda nota, 86. A média dele foi 81. Será que está certo isso? Bom, então vamos lá. 76 mais, como eu não sou um gênio da matemática, 76 mais 86 dá 162. 162 dividido por 2, 81. Deu certo. Ah, mas como tu fez? Tu fez a mesma coisa aqui? Exato, isso aqui é uma calculadora. É só colocar aqui. Se não acreditam em mim, abram a calculadora e façam essa questão. Então, a primeira nota, 76 mais 86, dá 192, dividido por 2, a média 81.
Ou também o mais conhecido, 81 vezes 2, vai ter que dar 162. Bom, isso se chama teste de mesa. Daí eu sei que eu fiz as entradas corretas, eu sei que a minha média está correta, já dei o display da minha média. Sei que ela está certa. Não era objeto dar o display da minha média. O problema não pedia isso, ó. Realize a média das notas e apresente o nome do aluno junto com a palavra aprovado. Ah, eu tenho que verificar se ele está aprovado ou não. Qual é a condição para ver se ele está aprovado? Apenas se sua média for superior a 60. Ah, então assim, ó. Se a média for maior que 60, mostra o nome do aluno. É isso que eu tenho que fazer. Como eu vou implementar isso? Com o if. Se, qual é a condição? Uma variável que eu já tenho, que é a média, ela é maior que 60, então o que eu faço? Se tem um if, tem um end, eu já posso pensar nisso. Se eu comecei, eu terminei. Vou dar um enter. Então, se a média for maior que 60, eu tenho que mostrar a palavra aprovado. Como eu mostro uma palavra, disp. Aprovado. Ó, agora eu botei aspas duplas, só para mostrar para vocês que dá para fazer tanto com simples ou dupla. Então, ele vai pegar as notas, fazer a média, verificar se a média é maior que 60 e vai mostrar aprovado se a média for maior que 60, né? Mas vamos ver se isso aqui vai estar certo. Tá sublinhado, tá, rodei. Vamos lá de novo para o Paulo. Paulo, média 80, média, primeira nota 80, segunda nota 80, obviamente a média vai ser 80, ele vai dar aprovado. Ah, tá dando certo. Eu entrei certo, eu calculei certo, eu mostrei se ele está certo. Vamos ver se é isso que o programa está me pedindo? Realize a média das notas e apresente o nome do aluno junto com a palavra aprovada. Ah, tá. O nome do aluno com a palavra aprovado. Bah, me ralou. Aqui eu só mostrei aprovado. Vou ter que mostrar o nome do aluno. Daí eu tenho duas formas. A forma tosca de fazer e a forma certa. Eu poderia fazer o famoso acochambres, né? Dar um display antes em nome. Olha só o jeito que vai ficar isso, mas vamos lá, mas vai funcionar. Porque se a média for maior que 60, ele vai dar o nome e depois vai dar o aprovado. Vamos ver se vai funcionar? De novo. Nome, Paulo, 80, 85. Paulo, aprovado. Mas ficou feio, né? Ficou tigrão, assim, Paulo aprovado em questão. Porque eu tive que fazer essa artimanha porque eu só quis usar DISP, eu só sei usar DISP. Daí eu vou te dizer o seguinte, meu querido, aprende lá a usar o fprintf. Então eu vou comentar esta parte do código aqui, para ele não fazer isso. E vou usar um fprintf. Vocês viram que caiu a conexão de novo, né? Um fprintf. O que faz o fprintf? Ele também mostra na tela, só que ele me permite formatar a minha saída. Eu posso misturar texto, entre aspas, e variáveis. Beleza. Então, fprintf abre as aspas. O aluno percento, já vou explicar, percento S está... sem acento. Está aprovado. Tá? Vírgula. Nome. Ponto e vírgula. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Como eu falei, o fprintf, ele vai mostrar na tela tudo que está entre aspas. O aluno está aprovado. Mas tem um percento aqui, é comentário? Não. Dentro do fprintf, o percento me diz qual é o formato da saída da primeira variável que aparece depois de fechar aspas e depois da vírgula. Primeira variável, que aliás é única, depois de fechar aspas, depois da vírgula, é o nome. Então, ele vai colocar o nome aqui. S porque é uma string. Se fosse o nome aqui, fosse um numérico, fosse uma nota, eu botaria um D ou um F de ponto flutuante. Vamos ver se está certo? Vou salvar. Comentei essas duas. Comentar é a mesma coisa que chegar aqui e deletar, pessoal, tá? Fique bem claro isso. De novo, o Paulo... A nota dele é 89 e 98.
o aluno Paulo está aprovado. Olha só, o aluno percento S, ele colocou Paulo. Por quê? Porque tem vírgula tal. Mas eu poderia ir adiante. O aluno Paulo está aprovado com a média... os meus acentos aqui estão hoje... Média... Agora saiu 3, vamos botar acento. Com a média de percento ponto F2. Não, 2F, desculpa. Vamos ver o que ele vai fazer. Vírgula, média. Olha só o que ele vai fazer. Deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar mais inteligível aqui. O aluno percento vai na primeira variável depois da vírgula. Ele vai botar nome. Está aprovado com a média de percento 2F. Segundo percento vai na segunda variável, depois da vírgula. Aqui, ó, primeira variável, segunda. Vai botar a média aqui no formato de 2 casas decimais depois da vírgula. Vamos ver se ele fez isso. Vamos voltar para cá. Ó. Vamos rodar. Vamos lá. Paulo, 89 e 78. O aluno Paulo está aprovado com a média de 83,5. Se tu somar 89 mais 78, dividir por 2, desculpa, dá 83,50, porque eu pedi 2 casas depois da vírgula. Ah, mas eu quero 4 casas depois da vírgula. Não tem problema. Bota um 4 lá e roda. De novo. Paulo, 88 e 75. Paulo está aprovado com a média de 81,5 mil. Claro que não vai influenciar nada, mas mostrou 4 casas depois da vírgula. Ah, eu quero a nota arredondada. Então, não usa Flood, bota D, de decimal. Roda. Paulo, 8875. O que ele vai... Ah, ele botou igual. O coió, velho. Mas por que... Ah, aqui, ó. Por que ele botou igual, pessoal? 4 casas depois da vírgula. Porque o coió aqui não gravou. Estão vendo aqui que ele está sublinhado? Mas está em decimal aqui. Não está em decimal, ele está com a última execução anterior ainda, está sublinhado. Eu tenho que salvar, agora rodar. Às vezes a gente se mata para perceber isso. Paulo, 8875... Agora, deu 81,5. Ele botou o decimal porque, efetivamente, teve uma casa decimal aqui, tá? Ele não arredondou. Eu vou ter que botar um round, agora eu não vou complicar a vida de vocês. Desculpa, falha minha. Se ele, mesmo o decimal, ele não dá só a parte inteira, ele dá a parte decimal se tiver um número decimal. Se eu quiser formatar a quantidade de vírgulas depois, eu uso o float, tá? Se eu não quiser, se eu quiser arredondar, eu vou ter que usar o comando round, de arredondamento, tá? Mas isso aí é outra questão que a gente vai ver mais adiante. Eu não vou complicar a vida de vocês. Desculpa a confusão. Bom, pessoal, com isso aqui, vocês viram que a gente estendeu bastante o nosso exemplo. Eu fiz a entrada de dados, a inicialização, tá? Limpar a tela, limpar o ambiente, inicializar as variáveis. Só um pouquinho. Desculpa. Inicializar as variáveis, fazer a entrada de dados, a gente aprendeu a fazer a entrada de dados alfanumérica, tá? Passando o parâmetro S de string, continuou fazendo 2 entradas de 2 numéricas, fez um processamento aqui, que é o cálculo de uma métrica, com todas as operações aritméticas, e colocou um desvio condicional simples a partir de uma única condição, em que se estivesse aprovado, ele mostrava o nome e a palavra aprovado. Era isso que eu estava pedindo aqui. Daí a gente derivou para mais coisas. A gente colocou o nome, a palavra aprovado e ainda colocou a média. Porque eu tinha esses dados. E eu fiz isso através do uso do fprintf, que me permite formatar uma saída, diferentemente do DISP. Então a gente evoluiu bastante aqui e possivelmente... Deixa eu ver que vocês estão tudo certo aqui. Tudo certo até agora? Bem tranquilo? Tá tranquilo, sim, senhor. Beleza. Deixa eu tirar. Se vocês vão ver que a gente evoluiu bastante, que é justamente o próximo exemplo. Eu já fiz isso de propósito para não ficar indo para os slides, voltando para o ambiente, indo para o slide, voltando para o ambiente. Aqui, então, está o problema que a gente resolveu lá, está o diagrama
o algoritmo genérico, que a gente acabou de resolver. Aqui está o código que nós implementamos, tá certo? E depois a gente vai passar para o próximo item, que é o desvio condicional composto, né? Bom, a gente fez no exemplo anterior um desvio condicional simples, em que se a condição era verdadeira, você executava alguma coisa. Se a condição não fosse verdadeira, leia-se falso, ele não fazia nada. Aqui, necessariamente no condicional composto, tá? Ele vai fazer tanto se a condição for verdadeira, quanto se a condição for falsa. Naquele nosso exemplo lá, eu estava trabalhando só com a condição verdadeira de a média acima de 60. Eu poderia botar um else if, um if-else, em que, se for 60, ele dá a mesma coisa. Se não for 60, quer dizer que é menor que 60, ele vai dizer o aluno está reprovado e pode dar a média. Então, eu poderia botar a segunda opção depois do else. O else é o famoso senão, pessoal. Como isso funciona, depois a gente vai lá no código, mas a teoria do else é vocês pegarem aquele bloco composto, se esta condição for verdadeira, ele fica na primeira parte. Se essa condição não for verdadeira, ou seja, é falsa, ele fica depois do senão. Então, ele toma uma decisão, ele faz alguma coisa sempre. O desvio condicional é ou verdadeiro ou falso. Ele não dá o desvio do salto, só quando é verdadeiro, do desvio condicional simples. Essa é a única diferença conceitual. Logo, a gente pode resolver estender aquele programa lá para colocar o nome e a média do aluno, que a gente já fez isso, e a palavra aprovado ou reprovado. Obviamente, aqui já está o problema para vocês desenvolver, enquanto uma atividade, exemplo. Já está o código e está bem claro aqui, ó. Se a média for maior, eu estou aqui, ó, pessoal, se a média for maior que 60, ele usava aqueles junte. Isso aqui é o nosso fprintf, pessoal, que eu estou fazendo lá, ó. Eu estou fazendo essas junções. Se você voltar, vamos voltar para lá. Se você raciocinar e lembrar e fizer a analogia do junte com o encadeamento do fprintf, vai ficar bem claro aqui para vocês. Deixa eu dar um... Vamos alterar agora, não mais... Bom, isso aqui vocês já entenderam, eu vou tirar para não poluir tanto o código, tá? Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Assim fica... Vem para cá, isso. Vamos alterar esse código, lembrando que o nosso problema era simples. Nome do aluno, 2 notas, fazer a média, se a média é maior que 60, mostra o nome do aluno, a palavra aprovado e a média. Está implementado aqui. O aluno está aprovado com a média tal. Agora nós temos que estender este problema com a possibilidade de dizer o seguinte, se ele não passa, diz que ele está reprovado. Tranquilamente. Então, se ele passa, ele vai entrar aqui. Se ele não passa, eu vou colocar um else. Olha, ele já jogou o else para a esquerda, ele é tão bonzinho conosco, né? Já deixou itemizado certinho. Vou dar um enter e vou colocar o que aqui? A mesma coisa que eu coloquei. Como eu sou muito Ctrl+C, Ctrl+V, preguiçoso, né? De escrever tudo isso aqui. Então, aqui é quando ele está aprovado. Obviamente, aqui ele está reprovado. Joia que é aprovado escreve normalzinho, pequenininho, né? E reprovado dá um grito, né? Então, eu usei a mesma coisa. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Viu como fica fácil alterar a lógica quando tu vem bem estruturado e tu sabe onde é que está cada bloco? Vou salvar e vou rodar esse garoto aqui para ver se vai aparecer. Então, vamos voltar de novo para cá. Isso aqui é um saco, né? Voltar isso aqui para cá e rodar. Vamos lá. Vamos rodar o Paulo. O Paulo tirou 33 e 45. Daí deu, o aluno Paulo está reprovado com a média, ainda não deu, 39. Por quê? Porque 39 é maior que 60? Não, então ele cai depois do else. Depois do else ele vai botar a mesma coisa que o anterior, só que vai trocar o aprovado para o reprovado. Ele continuou botando o nome, ele continuou botando a média, só alterou o nome do reprovado. Simples. É simples porque a gente construiu isso aqui já bem estruturado, bem documentado. Tranquilo isso, pessoal? Que seria uma alternativa para desvio condicional
encadeado duplo, né? Nós nem chegamos no encadeado. Deixa eu voltar aqui para os meus slides. O mais difícil de tudo é eu me achar nos slides aqui, tá? A aula é fácil. Deixa eu estabilizar. Exatamente isso. Ele vai mostrar para vocês, não mostrou o código, eu não deixei o código aqui para vocês, mas é simples, é só vocês pegarem este código aqui, tá? Que já está bem exemplificado, ó. Isso aqui a gente digitou e construiu lá junto, e colocar um else. Está implementado, efetivamente, a outra opção. Ou se não, leia-se else. Tranquilo, gente? Legal. O que a gente tem que ver agora nesse slide aqui pode ficar para vocês? Eu só fiz um exemplo com o operador lógico de maior lá. Se a média era maior do que 60. Mas existem, obviamente, outros, né? Outros operadores lógicos. Quais são os operadores lógicos, tá? Que a gente usa. A gente, aliás, nem usou lá, a gente fez uma condição simples. Se a média era maior do que um determinado valor, uma única condição. Mas tu pode usar os operadores lógicos ou e não, já vou explicar o não, e o não, geralmente a gente não usa, vou ser bem sincero com vocês. Tem algumas lógicas que a negação pode facilitar um pouco a síntese do teu código. Mas, geralmente, eu digo isso, não usem no início, porque ele confunde. O que é a negação? A negação é o oposto da lógica que a gente sempre trabalha. O que é um não igual? Diferente. Então, quando eu quero não igual a 9, é qualquer número, né? Não igual a 9, qualquer número. Se é 9, ele é não igual a 9. Confunde um pouco a lógica, né? Porque é a lógica contrária, a lógica inversa. Geralmente eu digo assim, ó, não usa uma negação. Eu preciso usar negação em alguns casos específicos. Deixa a tua lógica mais curta, trabalhar com negação. Mas em alguns casos específicos, tudo que você faz com a negação, você faz também com os outros comandos. Só tem que pensar de forma invertida, tá? Então, antes de chegar na negação, vamos ver os outros dois operadores, tá? O e o ou. Tá? O que é o operador e? No MATLAB, Simulink, Octave, o operador e, ele tem a sintaxe de e comercial, 2 es comerciais. O significado é o e, por exemplo. Um exemplo. X é maior ou igual a 0 e x é menor ou igual a 10. O que eu estou lendo aqui? Isso aqui, deixa eu pegar minha canetinha. O x está num intervalo, num range maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. De 0 até 10. Querem ver? 7. 7 é maior ou igual a 0? É. 7 é menor ou igual a 10? É. Está no intervalo, está aqui dentro, 7. Agora eu vou botar o 15. 15 é maior ou igual a 0? Sim, é maior. Mas 15 é menor ou igual a 10? Não. Quando eu uso o e, as duas condições têm que ser verdadeiras para ele ser verdadeiro. Isto a gente chama de tabela verdade. A gente já viu isso, né? Então, ele só é verdadeiro se a primeira e a segunda condição forem verdadeiras. Qualquer outra alternância ou negação das duas não é verdadeiro. Vamos pegar um exemplo que fica mais fácil para vocês, tá certo? O 15 aqui, ó, esta segunda condição não era satisfeita, obviamente ele não sai. Qualquer outro número entre o intervalo de 0 a 10 vai atender corretamente as duas e ele vai ser verdadeira, que é exatamente esta condição aqui. Qualquer outra alternância aqui, aqui, ou aqui, ou aqui e aqui, alternadas, verdadeiro e falso, ele não é correto. Bom, deixa eu limpar aqui. 3-0 aqui pro... Peraí que eu tô apanhando o pessoal aqui do...
Ai, meu Deus, não é borracha, é apagador. Agora, continuando, pessoal. O outro operador é o operador OU. Como é feita a sintaxe do OU no MATLAB Octave? Ele é utilizado o que a gente chama de pipe, tá? O pipe no teclado americano, ele vai estar ali à direita, bem à direita para vocês, em cima da contrabarra, tá? Se for o teclado ABNT, vocês têm que procurar, eu não sei onde é que está do pipe, tá? Geralmente aqui no canto esquerdo, eu acho que no teclado do ABNT2. Esse comando pipe aqui, ele se refere à sintaxe do operador OU. O que é o OU? É, por exemplo, A é igual a 9 ou o A é igual a 3, ele vai entrar esta sendo verdadeira ou esta sendo verdadeira. Por exemplo, para A, 9 vai ser verdadeiro, porque A foi na primeira condição certa. Se o A for igual a 3, A igual a 9, não. Mas ele é igual a 3. O ou uma delas estando certa, ele passa a ser verdadeiro. Então, a tabela verdade, do ou, eu não botei a tabela verdade do ou, tá aqui. A tabela verdade do ou só é falso quando ambas as condições são falsas. Agora, se ambas as condições são verdadeiras, ele é verdadeiro, ou alternando uma delas verdadeira, ela também é considerada verdadeira. Muito cuidado quando vocês usam vários ous, que em algum momento vocês podem dar uma incongruência. O que é isso? É você matar a tua lógica, tá? Do tipo assim, ó, se A é menor que 10, ou A é maior que 10. Pronto. A é tudo, né? Porque ou é menor ou é maior, daí tu vai dizer, para que tu tá testando? Se tu tá botando o ou, ele é qualquer coisa. Ah, é verdade. Então tem que cuidar um pouquinho quando tu usa principalmente vários ous para te não matar e não ferir a tua lógica. Com ele já é mais restritivo, é quando tu tá procurando alguma coisa, tu tá procurando um intervalo, mas o ou são as exceções, quando ele tá num determinado range. Tá? Ou ele é menor que 0, ou ele é maior que 30 graus, por exemplo. Ah, beleza, então eu vou usar aqui um ou. Tem um gap no meio que ele não é. Tem um espaço no meio que ele não é. Então, vocês têm que construir a lógica. Geralmente, a gente usa esses dois operadores lógicos, e ou. O que é o não? O não, vamos apagar para não confundir mais ainda, né? Porque o não é chato. E, professor, uma pergunta. Pode falar. Por que tem dois igual ali no ou, em vez de só de um? Ah, boa pergunta. Assim, ó, a sintaxe do MATLAB e do Octave, quando tu usa o desvio condicional, tem que ser dois, porque para ele não confundir com o A igual a 7, por exemplo, de uma condição de um if. Tá? Desculpa, quando usa uma condição, tu vai usar dois valores iguais. A igual a 7, igual, ficou horrível, igual. É a sintaxe. O que é a sintaxe? A forma com que você escreve o comando. É para ele diferenciar de uma atribuição do tipo assim, A igual a 7. Por quê? Porque o cara que desenvolveu a linguagem que roda no Octave MATLAB, ele definiu essa sintaxe. Mesma coisa com o E. Algumas linguagens utilizam o E como AND mesmo. If A and B, tá? O MATLAB usa E comercial. Tem mais uma coisa que eu não gosto de dizer aqui para vocês, mas funciona também. Alguém vai usar um E comercial só e ele vai funcionar. Mas ele tem uma diferença de semântica agora. Quando eu uso um E comercial apenas, ele testa todas as condições do E, tá? Quando eu uso 2, ele vai, na primeira que for cair fora, ele já não vai efetivamente testar as outras. Por quê? Por exemplo, se o X aqui for menor que 0, menos 4, tá? Desculpa, isso, menos 4, ele não é maior que 0, ele nem vai usando os dois, ele nem vai testar o próximo, porque ele já sabe que é E. Então, quando a gente usa os dois, o MATLAB trabalha dessa forma.
verdadeiro, eu posso usar um só? Pode, mas daí ele vai sempre testar todas as condições. Então, a gente já diz para todo mundo que o correto é usar 2 E comerciais, porque é a sintaxe correta, e o correto para comparação é usar 2 iguais. Tá certo? Estou respondendo isso. É a sintaxe dele. Vai te dar problema se tu usar dentro do if, por exemplo, um único igual aqui. Ele vai te dar erro. Depois a gente pode até testar lá. Ele vai te dar um erro de compilação. Vai te dizer que tem um erro lá. Por quê? Porque é o jeito correto de escrever. Tá? É a sintaxe correta. É da linguagem. É quando o cara criou a linguagem, ele fez isso. Tá ok? Tranquilo? Show de bola, obrigado, senhor. Nada. Desculpa. Não explicamos o não aqui, né? Vamos voltar para cá. Pagador. Vamos explicar agora a lógica do não. A lógica do não, ele é o famoso till, tá? Então, o que é till? Isso aqui é da matemática, vocês já deram uma entrevista. Acreditem nisso, aqui é um till, tá? Tá horrível, parece um N, tá? Vamos fazer assim. Till igual é não igual. É a negação. O que é A não igual a 9? Por exemplo, se A for 7, isso aqui vai ser verdadeiro, porque o A é não igual a 9. É diferente. Pegaram a ideia? Isso aqui só vai ser efetivamente não verdadeiro quando ele for 9. 9 é não igual a 9? Não, ele é igual. Pensam na lógica oposta, certo? No que a gente está acostumado. Preciso usar, Salzin? Eu digo, olha, é muito confuso no início, quando a gente está programando, tá? Eu mesmo tenho certa dificuldade de usar a negação, porque a gente não está acostumado ao... O que é uma coisa não verdadeira? Falsa. O que é uma coisa não falsa? Verdadeira. É só tu pensar na lógica invertida. Por que tu vai usar isso? Bom, eu poderia te dizer que a literatura diz que tem alguns problemas que são mais fáceis de resolver, ficam mais sintéticos a resolução, menor a resolução, usando negação. Tá certo? Este é o motivo, e caso vocês queiram utilizar, a sintaxe é desta forma. A sintaxe da negação é o till. Obviamente que tu vai sempre usar aqui antes de um comando, ou de um igual, ou de um maior, ou de um menor, tá certo? Muito pouco usado, vou ser bem sincero com vocês. Aqui eu já passei para vocês, né? É a condição do E, a gente tem a tabela verdade, né? Então, usando o E, só é verdadeiro quando ambas... Deixa eu apagar aqui. Só é verdadeira quando ambas as condições, são verdadeiras. O operador lógico E. Aqui tem um exemplo, tá certo? Escreva um programa que, a partir da digitação de um determinado número, estabeleça se o mesmo está dentro de uma faixa de 20 a 90. Então, olha lá. Limpou a tela, limpou o ambiente das variáveis, fez o input, né, na variável número, entrou com um número, daí ele testa se esse número é maior ou igual a 20 e o número é menor ou igual a 90, o número percento de vai remeter à primeira variável, depois de fechar a aspa e depois da vírgula, que, aliás, é única. Então, o número digitado aqui está na faixa de 20 a 50. Se ele atender estas duas condições, porque tem um E. Vamos fazer um teste de mesa? Número 77. Então, eu vou colocar em número igual a 77. Eu sei que número está escrito extenso, só botei N aqui. Então, número igual a 77. 77 é maior ou igual a 20? Beleza? É. E o número é menor ou igual a 90? É. Ele vai dizer o número 77 está na faixa entre 20 e 50. E acabou o programa. Beleza. 113. 113 é maior ou igual a 20? 113 é maior que 20. Beleza, ok. E o 113 é menor ou igual a 90? Não. Como eu tenho um E, só está verdadeiro isso aqui. Se eu for lá na tabela verdadeira, os dois têm que estar verdadeiros para isso aqui ser executado. Ele vai executar aqui, ó. Ele vai dizer o número 113 está fora da faixa de 20 a 90. Pronto. Isso aqui é um exemplo que a gente está usando o operador lógico E em uma condição
de desvio condicional duplo, porque eu tenho o if e o else. Eu tenho a condição verdadeira, eu tenho a condição falsa. Tá? Sei que isso aqui é um saco para a maioria de vocês, tá? Mas é os passos que a gente tem que seguir para estruturar a lógica da programação de vocês. Aqui eu faço a mesma coisa para o operador lógico ou, que a gente já viu. Então, o oposto do e, se uma das condições é verdadeira, ela é verdadeira. Ela só vai ser uma condição falsa quando ambas as condições são falsas. Então, se a primeira condição é falsa, a segunda condição é falsa, somente neste caso é falso a sentença. Em qualquer outra alternância, ou ambas verdadeiras, usando o ou, ela é considerada verdadeira. É bem óbvio, né, pessoal? Aqui um exemplo do uso do operador lógico ou. Escreva o programa em português estruturado, que não é português estruturado, né, que é o C, que a partir da digitação de um determinado sexo, estabelece se o mesmo é válido ou não. Aqui ele está trabalhando com a lógica binária, tá? Do sexo, ou F ou M, tá? E tem que ser escrito exatamente desta forma. Se é M maiúsculo, não vai ser igual. Se é mask, não vai ser igual. Se é F maiúsculo, não vai ser igual, tá? String, ele compara o que está entre aspas. Vamos lá. Limpa a tela, limpa o ambiente, pega a variável sexo, o input digite M para masculino, o F para feminino, já está explicando. Está passando o parâmetro string, está dizendo que esta variável vai receber uma string. Logo, ele vai testar. Quando a gente testa, e olha aqui o que um colega pediu, ó, igual dentro de um if, dois iguais, juntos. Essa é a sintaxe correta, se botar um só vai dar erro. Se sexo é igual o que está entre aspas, se tu digitou lá M maiúsculo é diferente de M minúsculo. Se tu digitou lá M minúsculo, tá? E mask de masculino, tá? Meu Deus do céu. Ele vai dizer que é diferente, porque é exatamente o que está aqui. Se eu dou um espaço em branco aqui, de forma equivocada, e tu digita só o M, ele não vai ser igual, porque tem um espaçozinho em branco. Tu tem que dar um M e um espaço em branco, um tab. Então, assim, ó, a comparação de string é chato, gente. String, ele copia tal e qual que está entre aspas. Toma um cuidado com isso. Mesma coisa para feminino. Então, seu sexo, vamos lá. Vamos fazer o teste de mesa. Sexo é M, minúsculo, tá? Sexo é igual a M? Sim. Ou o sexo é igual a F? Não. Essa aqui está verdadeira, ele vai dar sexo válido. Beleza, agora eu vou botar M maiúsculo. M maiúsculo é igual a isso aqui? Não. Ou M maiúsculo é igual a F? Também não. Os dois não são, ele cai no else, sexo inválido. Tranquilo, gente? Acho que bem tranquilo esta parte, né? O que eu vou fazer agora, tá? Vou dar uma segunda atividade aqui para vocês. Vamos tentar explicar para vocês aqui qual é a atividade. Implemente no Octave. Altere o código da atividade 1, aquela das notas, tá? Para contemplar a possibilidade de aprovar ao aluno se a sua média for igual ou superior a 60. Já fizemos isso, tá? Esta parte aqui a gente já fez. Então, isso aqui não precisa fazer. Baseado neste código que nós já fizemos lá no exemplo, tá? Eu fiz só no vídeo aqui, na aula, vocês desenvolvem primeiro aquele. Pega as duas notas, verifica se a média é superior a 60, dá aprovado ou reprovado, coloca o nome do aluno e a média. Fizeram isso? Legal. Daí vocês passam para esta atividade 3 aqui. Qual é a atividade 3? A atividade 3 é você colocar um outro range, tá? Que é o famoso recuperado. A gente fez na tela se ele está aprovado. Ele está aprovado quando? Acima de 60. Maior ou igual a 60 era aprovado. Quando ele estava reprovado, para baixo de 60. Era isso que a gente implementou lá, todo mundo junto, escrevendo o código. Que vai ser objeto de vocês desenvolverem neste aqui, tá? Porque vocês têm que replicar o que eu botei lá.
No entanto, agora na atividade 3, vocês têm um terceiro intervalo, que é a famosa recuperação. Então, ele é aprovado se ele tira 70 para cima. Então, nota maior ou igual a 70, aprovado. Está aqui o range. Se ele tiver alguma coisa entre 69 e 50, ele está de recuperação. Se ele tiver 49 para baixo, ele está reprovado. Então, vocês têm que mexer e adicionar uma terceira opção lá, que lá nós tínhamos aprovado ou reprovado. Tinha um else aqui no meio, né? Else. No meio, aqui ele estava aprovado e aqui ele estava reprovado. Agora, vocês vão ter que fazer uma terceira via. Ah, como eu faço terceira via? Dica. O famoso intentamento, aninhamentos de ifs. Vocês já fizeram isso aqui, ó. Por exemplo, a média é igual a 70 ou a média é maior que 70, tá aqui, ó. É igual ou maior que 70, tá aqui, aprovado. Não é, entra num outro if. Se não for aqui aprovado, ele cai no segundo if. Se ela for maior que 49, ele tá aqui, se não for, ele já está reprovado. Então, a lógica já está montada para vocês aqui, com blocos. Vocês já resolveram isso aqui. Agora, vocês têm que converter só para o código lá do Octave. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês vão, agora ficou fácil, né? Agora aqui tinha que pensar um pouquinho. Mas, gente, vocês pensaram e fizeram esses blocos lá no Scratch, esse mesmo exercício. Agora, vocês têm que refletir, têm que converter, aliás, esses blocos naqueles comandos do Scratch. Simples assim. E também simples é a atividade 4. Então, vocês têm que fazer a 2, a 3, a 4, tá? A 2 a gente fez junto, vocês têm que vão ter que reproduzir ela no Octave de vocês, estender para a atividade 3, e por último, aquela história dos numerozinhos, que também já é um programa que vocês fizeram. Aquela história dos números, né? Existem números de 4 dígitos entre 1000 e 9.999, para quem lembra, né? Que obedecem às seguintes características. Qual é a seguinte característica? Você entra com o número 20 e 25, tu divide ele em duas partes, 20 e 25, soma as duas partes, 20 mais 25 dá 45, 45 ao cubo, ao quadrado, tá? Vai dar 2025, que é justamente o primeiro número. Isso funciona para 2025, isso funciona para 9801, isso funciona para 3025. A gente já fez isso. Eu botei exatamente aqui o código que vocês fizeram, ó. Entrada de dados, primeira parte, segunda parte, número, forneça um número de 4 dígitos, tá? Podem até testar o intervalo. Não precisam testar porque não tem laço aí, desculpa, não esqueço. Pega um número entre 1000 e 9.909 e depois ele faz uma operação matemática para pegar o resto, depois ele faz uma divisão, etc e tal. Tá? Certo, pessoal? Qual é a única dica que eu tenho que dar para vocês, antes que vocês me perguntem? Lá no Scratch, vocês usavam o comando, ou melhor, desculpa, o boxinho aqui, o bloco, o resto. O resto de número dividido por 100, ele pegava o resto da divisão e botava em parte 2. O comando que faz isso lá no Octave é o comando mod, com esta sintaxe. Número, vírgula, divisor. Deixa eu só mostrar para vocês como funciona a sintaxe dele. Sintaxe, para quem não lembra, é a forma com que eu escrevo o comando ou o programa. Deixa eu conectar. O comando que pega o resto da divisão é mod. Então, vamos lá. Mod, abre parênteses, 4,2. Ele vai pegar o resto da divisão do primeiro número com o segundo. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Sobra quanto? 0. Então, o mod vai dar 0. Ou seja, A recebe mod de 4,2, que vai ser o número 4 dividido por 2, vai jogar em A. O que vai ter em A? 0. Ah, mas e se não for? Se não for 0? Opa, ele não está dando aqui para mim. Aqui. E se eu quiser pegar um valor diferente de 0? Simples. Divide 5 por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 5 sobra 1. Então, quanto vai ter em A? 1. Então, o comando mod é uma função
em que ele pega o primeiro número, que pode ser inclusive um C, por exemplo, C é igual a 5, poderia fazer isso, ó. Agora eu vou voltar ao comando. C dividido por 2 vai dar o mesmo A lá, ele vai pegar 5, que é a variável C, divide por 2, e vai colocar o resto da divisão, que é o resultado da função mod, aonde? Dentro da variável A, que é igual a 1. Se eu colocar agora C igual a 4, C igual a 4, e fizer o mesmo mod de novo, o que vai dar no A? 0. Por quê? 4 dividido por 2, o resto dessa divisão, 2 vezes 2, 4, 4 menos 4 dá 0, ele vai jogar o resto 0 para A. Então, a única coisa que vocês precisam saber é isso aqui, para resolver esta quarta, né? Vou verificar aqui. Quarta atividade do Scratch. E, por último, pessoal, para dizer que não falamos das flores, né? Existe aqui a famosa lista de desvio condicional. Então, a gente vai lá para o Classroom, onde é que vocês estão? Aqui. Lá no Classroom, lá nas atividades, para quem já viu, vocês têm 2 atividades hoje, tá? 3. Fazer atividade 2, que é só replicar o que a gente já fez, estender ela para a atividade 3 e fazer atividade 4, que é as dos números. Depois, vocês vêm aqui e validam a presença. Tá? Estão espertos, 20 já entregaram. E depois, finalizado isso, vocês vêm aqui e façam a lista. Esta lista aqui, ninguém entregou ainda. Vocês devem resolver elas assim que vocês fizerem as atividades, que é atividade 2, 3 e 4. Fiz isso, tire aí dúvidas, tá, beleza, vou para a lista. Faça a lista, posta, terminou, tá liberado, não tem problema. A gente vai ficar trabalhando com as dificuldades de quem não consegue resolver na ordem, tá? O exercício, as atividades 2, 3 e 4, sabendo que a 2 vai derivar... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, senão não aparece na tela. Sabendo que a 2 vai derivar deste código aqui, vou deixá-la um pouquinho na tela para vocês darem o famoso print aí, depois reproduzir isso. Na verdade, a atividade 3, então, vocês sabem que ela vai derivar disso, botando mais um intervalo aqui, só implementar e derivar a partir disso. A 4 é dos números e depois fazer a lista. Mesmo esquema de sempre, tá, pessoal? Se tem qualquer dúvida, vocês podem me falar, senão a gente vai abrir uma sala de dúvidas, que, aliás, não precisa nem abrir, é esta aqui. Deixa eu só entrar aqui. Deixa eu pegar aqui, colocar para vocês sala de dúvidas. É isso, galera. Então, assim, ó, temos bem definidas aí as 3 atividades e depois fazer uma lista de exercícios. Como eu falei, assim, não existe magia, tá? A gente já trabalhou com todos esses conceitos nas aulas anteriores, só que a gente fazia isso através de uma linguagem modular em blocos, que era o Scratch. Agora a gente vai converter, a dificuldade está única e exclusivamente de converter um bloco em o seu equivalente em comando no Octave. Para isso não existe outra forma a não ser exercícios de repetição, para vocês trabalharem. Se vocês olharem aquela lista ali que eu botei para vocês, é a mesma lista que vocês tiveram no Scratch. Então, vocês podem ir lá no Scratch, já resolveram ela, vocês têm o algoritmo pronto. Vocês têm que derivar agora para a linguagem do Octave. Só isso, somente isso. Mesmo esquema. Agora, a partir de agora, eu estou aberto para dúvidas. Então, primeiro, antes de eu parar de gravar, alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao conteúdo, em relação a alguma dúvida, que daí a gente já deixa gravado? Eu não, professor. Obrigado, Jardel. Professor, só porque eu não lembro da aula passada, como é que deixa a linha em branco? Ah, tá. Vamos lá. A linha em branco tu diz no fprintf, né? Isso. Tá. A linha, porque tem várias formas. Se tu quer deixar uma linha em branco, tu pode usar um disp, tá? Mas eu entendo que você queira fazer dentro do fprintf, tu bota um barra
N. Ele salta uma linha. Tá? Tu pode botar aqui, ele vai saltar no final. Se tu colocar, obviamente, vamos fazer aqui um exemplo. Vou botar barra N e barra N. Eu vou fazer 3 vezes saltar a linha quando ele está aprovado. Antes dele dar a palavra. Eu vou tirar essa por último. E vocês viram que eu grudei tudo junto, ó, barra N, barra N, barra N, e o aluno não quer dizer. Ele vai dar 3 linhas antes. Vou salvar. Vou rodar. Digite o aluno Paulo. Daí vão provar ele, né? Olha aqui. Ele deu 3 linhas em brancos e falou, agora vamos fazer o oposto. Vai ser meio inútil, tá? Mas porque não vai ter nada. Vou deixar sem linha e vou dar 3 linhas no final. Acho que ele não vai aparecer para vocês. Barra invertida, barra N. Vou salvar. Vou aprová-lo. Ele jogou lá em cima e deu 3 linhas depois, porque eu coloquei 3. Obviamente, se eu botar o 1, vai dar 1, se eu botar 2, vai botar 2. Tranquilo? Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, o teu teclado é americano? Como? O teu teclado é americano? Sim, sim. Como é que faz a barra invertida? Eu não sei no teclado americano. Em cima do return. Tá? É o pipe. Deixa eu ver aqui o nome. Para mim tá aqui, ó. Não vai ver, né? Mas é esse aqui, ó. Tá? É no lado das chaves em cima do return. No lado direito aqui do teclado. Tá, achei. Achou? Beleza. Eu acho que no ABNT tá no canto, alguém olha para mim no canto inferior esquerdo, né? O pipe. Embaixo. Do lado do shift. Isso, lá no cantinho, com a mão esquerda embaixo, né? Então, não tô me lembrando ainda. Tá? E o e-comercial é em cima do 7, eu acho, para todo mundo, tá? Não tem, é isso que vocês vão precisar, basicamente isso. Gente, qualquer problema, qualquer dúvida, só falar. Eu só vou parar a gravação agora, para não ficar muito longa, e já vou disponibilizar ela, porque ela interrompeu a gravação.